Oi, gente, tudo bem por aí? Partiu? Vamos ler hoje João capítulo 12. Ontem nós lemos que Jesus chorou, né? Eu estava aqui agora pensando, Jesus chorou na morte de Lázaro, né? Ele sabia do poder dele, ele sabia que ele iria ressuscitar, né? Lázaro, ele sabia que ele conseguiria fazer isso, mas ele chorou porque ele sentiu a nossa dor. Ele sabe como é difícil, né, quando a gente tem que enfrentar o luto, passar pelo luto. E é normal chorar, né? Até Jesus chorou na morte de Lázaro ali, mesmo ele sendo Jesus, sabe, né? Conseguiria fazer ele ressuscitar como fez, né? É triste, né, a gente pensar, né, que tem pessoas que falam, não chora não, no último dia vai ressuscitar, calma. As pessoas têm mania de querer fazer a pessoa que está passando pelo luto parar de chorar, e na verdade o choro é uma bênção, né? É bom chorar porque desabafa, né? É humano, e isso nos prova, né? Ontem nos provou como Jesus era humano, porque ele chorou a morte de Lázaro. Então, se você estiver passando por algum processo de luto, seja de uma pessoa, de um pet, ou qualquer tipo de luto, né, que você chore. Chore, porque a gente tem que seguir Jesus, né? Ele chorou, mesmo sabendo tudo que ia acontecer depois. Eu estava aqui pensando nisso, né? Jesus chorou. Que coisa, né? Hoje nós vamos ler o João 12. Jesus vai lá para Betânia. Vamos lá, prepare o seu coração para que o Senhor possa ministrar o que você precisa ouvir nesse dia. Seja o que for, que o Senhor fale com você através dessa simples leitura de, deixa eu ver quantos versículos tem aqui, 50 versículos, vamos lá. Pouco toque de Clive para a gente ler tudo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Vamos parar um pouquinho aqui, rapidinho. Estou falando que vou falar pouco, já estou falando muito. Mas se coloca nessa posição, nesse local. Você é convidado para essa festa agora. Jesus ressuscitou o homem, Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão, o patriarca daquela família ali. Jesus tinha ressuscitado ele. E agora ele foi 6 dias antes da Páscoa convidado para um jantar. Eles estavam fazendo um jantar, talvez até de agradecimento, né? Por tudo que Jesus fez. Só sei que Jesus era amigo deles e convidou. Então, Lázaro está sentado na mesa, né? Enquanto Maria está lá ajudando a servir, ajudando a organizar as comidas. Se coloca nessa situação, Jesus está ali. Jesus está na mesa. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume, de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa ficou perfumada. Que coisa mais linda. Teve uma época assim que eu meditei tanto, né, nesses 2 versículos aqui, tanto que eu chorava imaginando essa situação. Você pegar um perfume caro, um perfume desses árabes que estão na moda agora, que custa 5 mil reais, e joga nos pés de Jesus. Aí você pega o cabelo e seca os pés de Jesus. Eu imagino Maria sentada ali. Ela estava dando o melhor que ela tinha. Ela estava dando todo o servir, toda a fortuna, tudo que ela tinha de melhor, e secando com os próprios cabelos os pés de Jesus. Isso, Maria foi muito privilegiada por poder fazer isso, né? Mas como sempre, quando a gente está fazendo uma coisa boa, quando a gente está tentando, né, servir as pessoas, ajudar as pessoas, sempre tem um Judas Iscariote, né? No caso de Maria não foi diferente. Ela estava ali dando tudo do melhor, jogando perfume árabe nos pés de Jesus, ou perfume de nardo puro, que
está falando aqui, secando com os cabelos, com toda a devoção, com toda a gratidão, porque Jesus ressuscitou o irmão dela, e pela vida, por tudo, por estar ali, né, por ter aceitado o convite de jantar com eles. E aí no versículo 4, mas Judas Iscariote, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais do que 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Aqui mostra que Judas já era um fariseu, né? Um hipócrita, um medíocre. Ele não tinha consciência daquela situação ali, ele não tinha percebido a profundidade, a grandeza daquilo que Maria estava fazendo, né? E ele estava com uma falsa modéstia, uma falsa caridade, como a gente vê muito por aí, né? Podia ter vendido e dado para os pobres. A própria pessoa não faz isso, né? Tanto que ele vendeu Jesus por 30 moedas, né? Imagina o desespero dele. Se ele vendeu Jesus por 30 e ela estava jogando um perfume de 300, imagina a ira dele, né? E a ira dessas pessoas que ficam também, toda vez que você quer fazer uma coisa boa, que você está com boas intenções, querendo ajudar alguém, sempre chega um Judas Iscariote querendo te desanimar, querendo te menosprezar, querendo te fazer desanimar. Então, que você não desanime. Vamos continuar aqui, vou parar de falar. 6. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Ele era o quem é que fala? Financeiro, não é? Esqueci a palavra. Ele era da parte financeira, ele era o que colhia a oferta lá, esqueci o nome que eu ia falar. Bom, ele mexia com dinheiro, ele era da parte financeira, né? E ele punha a mão, ele roubava as ofertas das pessoas. As pessoas doavam para fazer as coisas, porque lá realmente precisava, né, um doar e um ajudar o outro, e ele roubava da bolsa, ele roubava da oferta, né? Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Jesus dá um pito no Judas, né? E Jesus já sabia, né, que ele ia trair. Mas Jesus fala: ela está me preparando para o sepultamento. Ele sabia, né? Toda aquela situação ali, todo aquele ritual, né? Eles perfumavam os corpos, né, para evitar o mau cheiro. E ela, mesmo sem saber, que ela estava fazendo uma gratidão ali, né? E Jesus fala com ele: vocês sempre terão os pobres, mas eu não. Deixa Maria em paz. Olha o que Jesus falou com ele: deixa Maria em paz, para de encher o saco, vai cuidar da sua vida. Acho que se Jesus fosse humano igual a gente, ele falaria isso: vá cuidar da sua vida, deixa a menina quieta. Fale isso também com as pessoas que te atormentam, que você quer fazer uma bondade, quer fazer uma coisa boa para alguém, ou até mesmo para você mesmo, quer fazer uma viagem para Nova York e fica a gente perturbando, o dinheiro é seu, o tempo é seu, a vida é sua. Me deixa em paz, fala com essa pessoa aí. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Eles não estavam contentes de matar só Jesus, querem matar Lázaro também. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa, ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então eles pegaram o ramo das oliveiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosanas, hosanas a Deus, hosanas. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e montou, como dizem as escrituras sagradas lá no livro de Isaías, né? Povo de Jerusalém, não tenham medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Enquanto eles até hoje estão esperando Jesus vir como um rei maior, soberano, poderoso, com uma coroa de ouro na cabeça e tudo. Eles estão esperando um Jesus assim.
E Isaías já tinha dito que ele viria numa jumentinha, né? E ele veio, as pessoas passavam aquelas folhas, Hosana, Hosana. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito este milagre. Imagina o alvoroço. A pessoa já estava enterrada, fedendo há 4 dias e Jesus ressuscita. As pessoas ficaram empolvecidas. Todo mundo quer ver a pessoa que conheceu a morte e voltou. Naquela época não era diferente. Humano é humano em qualquer era, né? Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizer a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão de milho. É isso, um grão de trigo. Se o grão não for jogado na terra e não morrer, ele será apenas um grão de trigo. Ele já estava falando, né, da vida dele, da situação dele. Tem que morrer para ele ser, né, glorioso, para ele poder render muitos pães e bolos, no caso aqui, né, na parábola que ele está contando. Mas se morrer, ele dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. Aonde eu estiver, ali também estará este meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Então Jesus está falando para a gente segui-lo, né? Quem se apega à sua própria vida, a vida é mundana, né? As coisas dessa terra aqui que são passageiras. Estou esbarrando aqui. As coisas que são passageiras, né? Quem se apega às coisas daqui, quem não tem tempo para cuidar do espiritual, do que realmente importa, que a nossa vida é muito efêmera, é muito curtinha. É como eu falei num outro podcast, a vida é como se você amarrasse uma linha no dedo aqui até na lua, e amarrasse lá na lua. A nossa vida é isso aqui, ó, da linha. É um pedacinho, 80 anos, mais ou menos, é uma média de vida, 100 anos. E o resto até a lua é a eternidade. Então, não vale a pena a gente pensar só nas coisas da terra. Claro que temos que pensar, precisamos de dinheiro, muito dinheiro, para ter uma vida melhor, uma vida com luxo, conhecer, ter independência de todas as formas, mas não deixar que essas coisas ultrapassem o seu respeito, a sua vida espiritual, porque é o que realmente importa, né? Você tem que cuidar da sua vida espiritual. E Jesus está falando isso: aquele que não largar a sua vida por amor a mim não é digno de mim. E Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. E o que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus poderia ter desistido de você, de mim, de nós. Mas ele falou: não, a minha missão é essa, eu vim para esta hora, hora de aflição, hora de dor, hora de vergonha, hora de humilhação, hora de ingratidão, hora de injustiça, para isso que ele veio. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma luz, uma voz que dizia: eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam
que era um anjo que tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Claro, né? Jesus não precisava, porque ele já tinha fé, ele já conhecia Deus, né? Foi por causa das pessoas que estavam ali para que eles acreditassem. Chegou a hora que deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Aquele que manda neste mundo será expulso. Quem manda neste mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo já morreu no adversário, no pecado, no erro, na dor, na morte. E quando eu for levado da terra, atirarei todas as pessoas para mim. Atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ele ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai vir para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm luz, tenha luz, creiam na luz, para que possa viver na luz. Quem não tem luz é como eu falei uma outra vez, né? Quando falta luz, a gente fica tudo assim, caça vela e é lanterna, não sei o que lá, e a gente vai ficando meio assim, apreensivo, né, com a falta de energia. E aí, quando a luz volta, todo mundo grita, uma felicidade, as crianças gritam, é quase que instantâneo, a pessoa, uns mais escandalosos, outros menos, mas todo mundo festeja a luz. E a luz do mundo é Jesus, e a luz do mundo somos nós através de Jesus, Jesus através de nós, no caso, né? O Espírito Santo habitando em nós, nós damos luz para essas pessoas, nós ensinamos as coisas de Deus, nós damos amor a quem for, sem olhar nada, nenhum tipo de preconceito, pelo menos assim que deveríamos ser, né? Isso traz luz para a vida das pessoas. Eu ler aqui, você compartilhar esse vídeo, você falar com alguém sobre a palavra, sobre um versículo que marcou seu coração, isso tudo é luz que você está colocando no caminho das pessoas, né? E quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Viver sabendo as coisas, viver consciente, aproveitando o seu tempo aqui. Depois que Jesus disse isso, ele foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Isaías, um grande profeta. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Você vê como que Isaías era íntimo, né, de Deus, assim. Deus falava com ele, Deus trazia a revelação para Isaías de uma forma sublime. Olha, quem vai acreditar na nossa mensagem? Quem vai ver, vão ver o seu agir e não vão crer. Não podiam crer porque, como disse Isaías, outro versículo do livro de Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam, não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele anos, décadas antes de Jesus vir. Isaías está lá no Velho Testamento, ele é um dos grandes profetas lá do Velho Testamento. Ele viu a natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente. Olha que legal, muitos líderes judeus, as pessoas que estavam ali, que deixaram o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus entrar no coração deles, eles creram, eles viram que Jesus era realmente o Filho de Deus, mas ficaram quietinhos. Sherlock Holmes de Jesus, tem um monte por aí. Mas não falavam publicamente
a favor dele para que os fariseus não o expulsassem das sinagogas. Eles queriam fazer parte do grupo, né? Mesmo negando Jesus publicamente, né? Eles gostavam de ser elogiados pelas pessoas. Não, eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Muita gente assim, né? Muita gente quer ser elogiado pelos líderes das igrejas, qualquer religião, de qualquer lugar, do que ser elogiado por Deus, do que fazer a coisa certa, né? Pelo seu grupo de amigos aí. Isso é o tipo de fariseu que aceitou, que entende, que compreende, mas que se esconde. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa até o último dia. Vou ler de novo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é que me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Jesus explicando para as pessoas que estavam ali ouvindo, né? O que ele veio fazer, como ele veio. Ele falava muitas vezes abertamente, como nesse texto, né? Ele falou abertamente: eu vim porque Deus me mandou, porque Deus falou comigo, porque Deus me orientou. E Deus é o meu Pai, o Pai de vocês também. Deus fala através de você também. Nós somos continuação de Jesus aqui. Claro que não com a santidade dele, que somos pecadores, mas a cruz dele, né, nos santifica diante de Deus. Isso é uma bênção. E assim terminamos o capítulo 12, lindíssimo. Que o Senhor continue falando no seu coração e que você seja luz nesse dia. Beijão no seu coração e até amanhã.